queridos, estamos aqui hoje para mais uma aula, né? Hoje teremos a aula 8, que é Deus Criador. Então vamos pedir a Deus que nos dê sabedoria, entendimento, compreensão, né? E que nos guie através do seu Santo Espírito. Amém? Então vamos à aula. Em nosso último encontro, estudamos sobre quem é Deus. Descobrimos que Deus é Criador, Salvador e Santificador. Também estudamos que apesar de Deus ser um só, Ele tem três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, também chamados de Trindade. Neste encontro estudaremos o Deus Criador, responsável pela criação de tudo que existe. Os primeiros capítulos do livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, relatam que Deus é o Criador de tudo que existe. Isto fica claro já nos primeiros capítulos, que nos trazem duas histórias que contam a criação do mundo, dos animais e do ser humano. São duas histórias diferentes, escritas por autores e em épocas diferentes. O primeiro relato é bem sistemático, trazendo a ordem da criação dia após dia, durante uma semana inteira. O outro relato, escrito no segundo capítulo, começa com as palavras: quando o Senhor Deus criou o céu e a terra, e narra como início a criação do homem e o princípio a terra seca. Os dois relatos igualmente querem mostrar que Deus é responsável pela vida e pela conservação da mesma. Por causa disto, devemos agradecer, obedecer e servir a esse Deus que nos criou e nos mantém a cada dia. Lendo os dois primeiros capítulos do livro de Gênesis, vemos que Deus criou o mundo. Muitos cientistas têm posto dúvidas no relato da criação, dizendo que Deus não criou o mundo, mas que o mundo veio da evolução. É chamado da teoria de Darwin, o evolucionismo. É uma teoria e não uma lei comprovada. Também há muitos cientistas que são criacionistas, isto é, que creem na criação de Deus e não numa evolução. Não vamos falar muito sobre isto, mas sim no que isto representa na vida de cada um de nós. Se Deus nos criou, existe um propósito para a nossa vida. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio Deus criou o mundo e tudo que nele existe em 7 dias. Mas será que Deus conta os dias da forma semelhante a nós? No Salmo capítulo 90, versículo 4, diz que para Deus 1000 anos são como um dia, e um dia como 1000 anos. Também vemos no relato de Gênesis, o Sol e a Lua foram criados somente no 4º dia. Está em Gênesis capítulo 1, versículos 14 ao 19. Também quando o texto fala em dias, ele está mostrando as etapas da criação. Mas se Deus quiser criar o mundo em 6 dias e 24 horas, sim, Ele pode, Ele tem poder para isso. Assim, precisamos olhar Gênesis capítulo 1, versículo 2, não como um relato científico da criação, mostrando como Deus criou o mundo, mas declarando que o mundo e tudo que existe foi Deus que fez. E eis que tudo era muito bom. Na realidade, não aceitamos uma criação sem a ação de Deus. Deus é o Criador e tudo pertence a Ele. Gênesis capítulo 24, versículo 1. Também nós e toda a humanidade e toda a criação. Os dois relatos da criação, na verdade, são depoimentos de que a vida acontece devido à ação de Deus, e não como um acaso da natureza. Segundo Gênesis capítulo 1, versículo 2, Deus criou tudo o que existe e após ter criado, viu que era bom. E o mal entrou no mundo. Em Gênesis capítulo 3 e capítulo 4, dos versículos 1 ao 7, os escritores explicam que a maldade surgiu na criação de Deus através da interferência de Satanás, um anjo separado de Deus que engana a mulher, Eva,
e a faz desobedecer a Deus, e o mesmo acontece com seu marido, Adão. Conforme a leitura bíblica, Satanás aparece na figura de uma serpente que oferece à mulher a chance de ser igual a Deus, isto é, ter conhecimento do bem e do mal, e assim não depender mais dele. Essa desobediência separou de Deus o seu Criador. Do momento que se separou de Deus em diante, o ser humano começou a gerar desigualdades, injustiças, cobiças, invejas e até mesmo a morte do seu irmão. A Bíblia diz que o pecado está no coração do ser humano e significa fazer algo mal, contra a vontade de Deus. Depois da queda, o pecado está em nosso coração desde o nosso sentimento. A isso se chama pecado original, isto é, que vem desde a origem da humanidade, quando o ser humano se separou de Deus. Deus criou tudo o que existe e fez a sua criação perfeita, dando até o direito do ser humano errar. Parece um erro, mas Deus quer ser amado devido ao seu amor e que tem demonstrado pela humanidade. É necessário que o escolhamos e o obedeçamos pela nossa própria vontade. Deus quer filhos e não animais domésticos. Ele quer ser amado assim como um pai. Infelizmente, muitas pessoas resolveram se afastar do Pai Celeste e viver sem a sua orientação. Mas Deus nos busca a cada dia para que nos aproximemos dele. Diz a Bíblia que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10. Deus criou tudo o que existe e fez a sua criação perfeita, e colocou o ser humano como zelador da sua criação, isto é, deu-lhe a responsabilidade de cuidar de tudo o que ele havia feito. Na verdade, estamos muito longe desta tarefa, pois destruímos o meio ambiente e não nos preocupamos com o nosso irmão que sofre necessidades. O pecado que nos faz lutar contra o nosso próximo, aproveitando-se de suas fraquezas e necessidades. Nos tornamos insensíveis ao sofrimento dos outros e colocamos como meta adquirir cada vez mais, somente para nós. Mas isto pode ser mudado, se deixarmos Deus entrar em nosso coração e dirigir as nossas mentes e desejos. Apesar do que o ser humano tem feito, Deus continuou amando a sua criação e o próprio ser humano, mantendo a sua criação, mandando sol e chuva e renovando a vida na terra. A sua criação continua ativa, apesar do que a humanidade tem estragado. É tarefa de cada cristão cuidar da criação de Deus e amar e respeitar a Deus como Criador e o próximo como a si mesmo. Mas nos esquecemos muitas vezes de que também devemos cuidar da criação. Devemos denunciar todos os que destroem a criação de Deus e aprendemos a viver sem destruir este mundo que pertence a Deus. A ecologia também é tarefa do cristão e da igreja. O apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 8, versículos 18 a 23, que toda a criação sofre pela ação pecaminosa do homem e que ela aguarda pela ação correta dos filhos de Deus. Lembre-se sempre: andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Efésios capítulo 5, versículo 8. Recapitulando o que aprendemos hoje, trago agora algumas perguntas que estão na nossa apostila de estudo. São elas: primeira, o que significa para a humanidade o fato de Deus ser o Criador do mundo? Responda lá. A segunda, se todas as pessoas são imagem e semelhança de Deus, por que tratamos o próximo com indiferença, desprezo e maldade? Por que há tantas guerras? O que é pecado? É a terceira pergunta. Quarta pergunta, o que é pecado original? Quinta questão,
Gênesis capítulo 2, versículo 15, fala que devemos cultivar e guardar a criação. O que podemos fazer para preservar o mundo? Essas são as questões que você vai responder através do seu caderno de estudo, e façam um bom proveito da nossa aula. Precisando de ajuda, podem nos contatar. Fique com Deus e um grande abraço.